Está no ar o podcast dos Irmãos Prez, é um excelente domingo para todo mundo. A gente vai falar como conseguir emprego no Canadá. A gente teve um vídeo que viralizou essa semana a respeito de emprego no interior do Canadá. Qual que é o placar atual? Quanto que o nosso vídeo já chegou, Caio? No momento que a gente está gravando, 42 mil? 42 mil. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, assistiu o vídeo, e a gente vai continuar nesse tema de como conseguir emprego no Canadá. Mas antes, Caio, vai um aviso. Não, primeiro eu tenho que perguntar como que está o tempo em Calgary. Como que está o clima aí nas montanhas rochosas canadenses? Ainda, eu diria que ainda está instável. Mas a gente está quase em junho, a gente está em junho. Tá complicado. Ainda não esquentou? Não, agora acho que tá 15 graus. Quanto que tá? 10 graus. 10 graus, a gente tá quase no verão, pessoal. Ó, isso daí faz parte do Plano Canadá. Você quer vir para uma província rica, com emprego, infraestrutura excelente? Tem o fator clima, então é por isso que a gente sempre pergunta do clima pro Caio, para vocês verem no decorrer do ano como que é a variação do clima. Mas tá meio atrasado esse ano, né? Comparado com os anos anteriores, a imagem já teve dias bem mais quentes. Mas você acha que eles vão compensar depois? Tomara. Você acha que vai até novembro, o verão? Tomara. Não, mas pra mim tá uma delícia, assim, porque à tarde você sabe andar, tá 15 graus, solzinho, tá uma delícia. Tá gostoso? É melhor do que quando tá 30 graus. 30 graus. O pessoal no Brasil que tava sofrendo com calor também, né? No Brasil já tá quente, ainda tá quente, né? Caio, vamos pro aviso que faltam 2 semanas para nossa Masterclass do Plano Canadá, Masterclass inédita que a gente vai dar todos os passos, tudo que você precisa saber para vir pro Canadá. Começa no domingo, dia 16. Começa no domingo, dia 16 de junho, e a gente vai sortear uma assinatura da área VIP. No dia 16. Mas tem que participar da aula. Tem que participar da aula. Né, então, o link vai estar na descrição. Ou você pode ir irmãosprezia.com, entra pro nosso canal do WhatsApp. Vai estar tudo na descrição para você se inscrever e não perder o evento que começa no dia 16 de junho. E pessoal, depois do podcast, não esqueça de dar uma olhada no vídeo que a gente colocou essa semana, que já passou de 40 mil views. O vídeo viralizou. A gente foi pro interior. A gente esteve no interior. A gente estava numa fazenda no interior de Alberta. Eu acho que é por isso que o pessoal gostou do vídeo, né? Porque a gente mostrou como que é o interior de Alberta. Inclusive a gente trouxe um caso de sucesso de um seguidor nosso que tem um canal no YouTube e conseguiu um trabalho no interior próximo de onde a gente gravou. Não, eu posso dar, assim, só uma coisa de um minuto, uma curiosidade behind the scenes, bastidores pra você. A gente urinou na fazenda lá, isso aí não pode falar. Não. Né? A gente tinha saído pra gravar, acho que uns 2 dias antes. Só que o tempo não tava muito bom, a gente ia pra lá, só que não tava legal. A gente falou assim, essa pauta tá legal, vamos esperar. Pode ver que a gente deu uma atrasada no vídeo, né? Vamos esperar e vamos lá pro interior, porque a gente quer gravar pra mostrar pras pessoas como é que é o interior do Canadá. A gente esperou, o tempo melhorou e a gente foi lá, a gente gravou e eu comentei com o Guilherme, assim que eu tinha terminado a edição, eu falei assim, esse vídeo ficou legal. Eu falei pra você, né? Eu falei, esse vídeo ficou agradável de ver, ficou legal. E, bom, as pessoas também adoraram. Mas a gente teve que fugir de um trator que tava passando numa estrada de terra. A gente ia começar a gravar e o trator tava vindo. A gente teve que mudar, lembra? A gente mudou de estrada e a gente começou a gravar. Na hora que a gente começou a gravar, a gente ouviu de novo. O trator vindo. O trator rápido. Que era uma estrada de terra lá, e o trator de terra, ele tava ajustando a estrada de terra, né? Porque tem trânsito lá, né, das fazendas, tudo. Então eles estavam dando uma aplainada na terra e deixando, assim, a estrada de terra bem flat, assim, né? Foi legal, né? E o pessoal gostou. Cara, vamos pro tema principal. Como conseguir emprego no Canadá. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso na Masterclass, mas vamos aí já fazer um aquecimento a respeito de conseguir emprego no Canadá. A gente vai trazer dicas nesse podcast muito boas a respeito disso. Sim. Caio, olha, a Marinete Andrade nos mandou uma mensagem perguntando exatamente isso. Eu gostaria que, se possível, vocês fizessem um vídeo de como procurar por trabalho na área de saúde. Marinete, a gente vai falar sobre procurar por trabalho de uma forma geral, para ajudar todo mundo, inclusive na área de saúde, né, cara? Sim. Inclusive, eu ia comentar mais tarde, eu vou até comentar mais tarde quando surgir a oportunidade, mas a gente teve um update legal, um upgrade legal na área VIP semana passada, que você pode inclusive pesquisar, vamos supor no caso dela, parte de enfermagem, tudo, técnico de enfermagem. Você pode ir na área VIP e buscar técnico de enfermagem e pela região do Canadá, e ele vai te trazer quais são como é que está o mercado e detalhes desse mercado em a região que você buscar no Canadá. Eu até fiz um teste hoje de manhã nessa parte de enfermagem e você consegue obter dados e assim,
enfermagem tá um mercado excelente por todo o Canadá, né? Por todo o Canadá. É difícil você achar uma região do Canadá que fala assim, não, aqui tá... Aqui ninguém fica doente. Aqui tá normal, aqui ninguém adoece. Então essa ferramenta da VIP é legal por isso, e a gente vai abordar essa questão de profissões na Masterclass, né? Ponto 1, para você que está querendo procurar por emprego no Canadá, isso daí é essencial, muita gente ignora isso, e a gente inclusive comentou na mentoria dessa semana da área VIP sobre isso. Ponto 1, estar no Canadá aumenta muito as chances de migração. Isso daí eu acho que é o primeiro ponto que as pessoas devem estar atentas. Sabe uma coisa legal, devido à mentoria que a gente está fazendo na área VIP agora, que a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa coloca, né, a história dela, a dificuldade, e eu, o Guilherme, a Natália, que é consultora de imigração, a Silvia, que é consultora educacional, e a gente, da melhor forma possível, a gente tenta ajudar a pessoa no plano. E isso trouxe a gente bem próximo de diversos planos Canadá, e o legal é que você, assinante da área VIP, você pode também checar todos esses casos, e inclusive tem os cortes, a gente já tem mais de, acho que 30 cortes lá, dessas mentorias, e a gente observa que tem gente na mentoria que já está no Canadá, né? A gente teve, né, nessa mentoria mesmo, pessoas que já estavam no Canadá. E é interessante, você vê que as pessoas que já estão na mentoria passada também, tinha gente que já estava no Canadá. As pessoas que estão no Canadá, nenhuma delas estava com problema de conseguir emprego. Na maior parte, a pessoa já estava empregada. É mais querer saber o caminho para mais imigrar, assim, né? o caminho agora, eu tô aqui, tô nessa situação, meu visto é esse, sabe? O que eu, né? Porque eu quero, de uma forma precisa, poder executar meu plano no Canadá e tal. E a maior parte dessas pessoas, e o legal é que você pode ver isso com seus próprios olhos, as pessoas estavam empregadas. Tá. E você tem uma outra parcela das pessoas na mentoria, de pessoas que assim, eu tô tentando conseguir emprego do Brasil. Você vê que essas pessoas, tô tentando emprego do Brasil aí no Canadá. E você vê que essas pessoas têm uma dificuldade maior. Porque é aquilo que a gente sempre falou. Tem como você sair do Brasil já com um emprego garantido? Tem. É comum? Não é comum. E a gente vê isso no dia a dia da mentoria. Dentro da VIP a gente tem casos de pessoas que saíram já do Brasil com emprego? Tem. Mas não é uma regra geral. Mas né? não é uma regra geral. E é lógico, qualquer pessoa, se você pensar, fala assim, não, realmente, uma empresa decidir contratar uma pessoa ainda do Brasil, a pessoa não estando no Canadá, é lógico que é um obstáculo a mais. E a gente viu que as pessoas que estão aqui, os assinantes da área VIP que estão aqui, eles já estão com oferta de emprego, ou já estão empregados, já tiveram às vezes mais de um emprego. É comum ver É isso, comum né? você ver. Né? E outra coisa que é comum ver é a pessoa tem, nas últimas mentorias, pelo menos uma por mentoria a gente viu. A pessoa já esteve no Canadá, já estudou no Canadá, ou passeou pelo Canadá e não vê a hora de voltar. Isso daí também é bem comum de ver na mentoria, né, cara? Inclusive, é isso que a gente gostaria de comentar. É isso que é interessante, né? Na mentoria você vê que inclusive na mentoria passada, acho que teve o quê? 3, 4 casos? Que a pessoa ela já tinha vindo para o Canadá. E você vê, quando a pessoa... E isso já aconteceu em mentorias anteriores também. A pessoa que teve uma experiência no Canadá, ou eu fiz intercâmbio, sabe? Ou eu estudei, ou eu viajei só a turismo, ou fiz uma viagem exploratória. Essa pessoa que teve uma experiência no Canadá, conheceu o Canadá, essa pessoa não vê a hora de voltar. É quase que um pesadelo. Falei, acordei no Brasil. Eu tava sonhando no Canadá, acordei no Brasil. Então isso é bem interessante. Que nem a gente teve um caso específico de uma pessoa que teve que voltar pro Brasil. Ela voltou pro Brasil por motivos pessoais. E ela tá com uma permissão de trabalho no Canadá válida. E ela tava tentando emprego do Brasil agora. Antes dela sair do Brasil, ela tava tentando. E ela falou assim, tô com dificuldade de conseguir emprego aqui do Brasil. É o que a gente falou, vem pra cá, você tá com uma permissão de trabalho, vem o quanto antes, porque é muito mais fácil você conseguir um emprego daqui do que daí. Mesmo ela tendo permissão, o fato de ela estar no Brasil era um obstáculo para ela. Está sendo, né? Sim. Foi o caso do que a gente ajudou na última mentoria, né? Então é interessante você ver você começa a ver um padrão, né, de perfil, né, de atitude, a gente começa a traçar, né, diversos perfis, que é interessante, e algo bem comum entre eles, né? Agora, Caio, para quem está caindo agora no nosso podcast, caiu no vídeo dessa semana, conheceu o nosso canal, agora está assistindo o nosso podcast, que já
Quantos anos já tá no ar nosso podcast? Desde 2010? Desde 2010, 14 anos. Daqui a pouco é 15 anos, né? Um menino já, né? O podcast. Vamos fazer, assim, acho que é importante comentar para a pessoa quais são as formas mais comuns de você conseguir vir para o Canadá para poder trabalhar? Bom, existem várias formas de você vir para o Canadá e para você... Porque, como a gente disse, seguindo o ponto 1, você estando no Canadá, vai ser mais fácil para você conseguir emprego. Então, assim, uma das formas que as pessoas acham que... não é que as pessoas acham, que é o caminho que o próprio governo canadense dá, é você vir para estudar. É lógico que às vezes é mais caro, é caro você vir estudar no Canadá, é caro. Mas mesmo assim, existem diversas opções. Você tem a opção mais cara, que é às vezes você ir para grandes cidades, como Vancouver, Toronto, você fazer estudar um curso de 2 anos, aí vai sair bem caro. Agora, a gente vê que tem gente que fala assim, você quer saber, eu vou pro interior, eu vou fazer um curso de 1 ano, só para eu estar no Canadá e poder entrar no mercado de trabalho lá. Poder já estudar e trabalhar. E é metade do preço da outra opção, entendeu? Então, assim, tudo é uma questão de você fazer um planejamento. Então, assim, essa é uma das formas de você vir para cá. Ou pode ser uma pós-graduação, pode ser um MBA, pode ser um curso técnico, pode ser um curso de 1 ano, um curso de 2 anos. Né? Se a pessoa nem fez faculdade ainda no Brasil, ainda é mais indicado ainda, né? Falou assim, nem gastei meu dinheiro ainda no Brasil, então eu vou pegar o dinheiro que eu ia gastar no Brasil e fazer uma faculdade, né? Tem jovem que às vezes manda, eu gostaria que tivesse mais jovem que mandasse esse tipo de mensagem. Assim, eu não vou gastar meu dinheiro fazendo faculdade no Brasil, eu vou usar o dinheiro, vou fazer um college no Canadá de 1 a 2 anos. Isso daí é uma alternativa também, né? Eu sinto... Quando eu decidi sair do Brasil, eu queria ter vindo fazer faculdade no Canadá, mas não deu tudo, não sei o que, comecei minha faculdade no Brasil. Aí depois de 2 anos eu falei, você quer saber? Não, vou trancar, vou guardar esse dinheiro e vou fazer uma faculdade no Canadá. Né? Vou estudar inglês. Na verdade eu vim só praticamente, inicialmente, para estudar inglês. Porque, mesmo naquela época, né, para mim... Eu participava de um fórum no Yahoo Groups. Não existe mais esses fóruns, esses grupos no Yahoo, mas na época era a única... Mas por que você não entrava no Instagram, cara? No TikTok? Não tinha Instagram, não tinha YouTube. Entendeu? Então, eu lembro que eu entrava nesses fóruns e tinha um fórum, não sei, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas lá, de brasileiros no Canadá, algo assim. E eu lembro que eu cheguei a mandar acho que umas 2, 3 mensagens. E daí... acho que teve, e lendo os posts, era sempre a mesma coisa. Falando, não, ó, vem pra cá, não sei o que, se você estiver aqui, você conseguir um emprego, mas foca no idioma. E sempre também ficou na minha cabeça, porque a gente também já tinha viajado, e aquele negócio, na minha cabeça tava assim, se eu souber falar bem o inglês, sabe, com a idade que eu tô, com as habilidades que eu tenho, na época eu já trabalhava com programação, eu não devo ter dificuldade, mas desde que o meu inglês seja bom, desde que eu fale bem o idioma. E para mim isso sempre foi muito importante. Então quando eu cheguei aqui, eu realmente foquei no inglês, não foquei em outra coisa. Sabe? Eu nem ficava me preocupado muito, para onde que eu vou, o que eu vou fazer, ou estratégia disso, daquilo, ou quais as formas de migração, mesmo porque naquela época... 20 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre o Canadá, 22 anos atrás, 23 anos atrás, você não tinha essa quantidade de informação. Você acha que o site do governo canadense, o governo das províncias, tinha guias detalhados em PDF? Como é hoje? Como é hoje? Não, você não tinha esse tipo de informação. Então você tinha que ir pelo feeling. Tinha. Então qual que era o feeling? Sabe, qual que era o negócio? E no essencial. O essencial, qual que é o essencial? Fundamental, né? O país fala inglês. Entendeu? Então... eu lembro que na época foi isso. Eu tinha matriculado num curso de 10 meses de inglês. Porque eu falei, eu preciso ter certeza de que o inglês vai ser o suficiente. Não utilizei os 10 meses. Mas na época foi isso. Eu preciso saber falar inglês bem. E eu acho que quando você vê, às vezes tem gente que reclama às vezes do mercado de trabalho aqui, ou dificuldade de conseguir emprego, ou ouvir falar que alguém está tendo dificuldade. Uma boa parte das vezes a pessoa não fala o inglês ou o francês, se a pessoa vai para Quebec, o idioma é fraco. Não é o suficiente. Você vê que não é o suficiente. Porque eu lembro, mesmo na minha época que eu tinha esse negócio do inglês, eu já tava... Quando que eu consegui... Eu mostrei, inclusive, eu mostrei pra você, foi o quê? 2 semanas atrás, aquela job offer que eu recebi. Ah, sim. O Caio guardou a oferta de trabalho porque ele recebeu aqui no Canadá. Eu guardei a oferta de trabalho que eu tinha recebido na época. Ainda dá pra usar isso aí? Era pra testar jogos de videogame.
Pô, mas eu quero ter esse emprego. Numa empresa de Vancouver. Eu falo inglês, eu quero trabalhar com isso. Tem como você me vender a job offer? Você testa toda noite, né? Eu testo. Eu sempre tô testando atrás de bugs. Sim. Só que eu não reporto os bugs. Não. Eu não reporto os glitches do GTA. Você não. se utiliza dos... Eu me utilizo dos bugs. Né? Mas eu lembro que na época eu já tava com... Eu esqueci de ver a data, mas era assim, coisa de 2005. 20 anos atrás, 2000, né? 20 anos atrás. E eu consegui essa job offer. Eu lembro que eu fui na entrevista, eu sentei lá na primeira parte da entrevista, tinha 3 pessoas olhando pra mim. Estava fazendo perguntas, assim, técnicas. Perguntas de, sabe, pra te colocar numa situação o inglês complicada. Tem que estar bom. O inglês tem que estar bom. Sabe, se o meu inglês não tivesse bom na época... Não adianta nada você manjar da profissão, né? Você não consegue se expressar. Você não consegue né? se expressar numa entrevista. Ele pediu pra eu descrever passo a passo como é que foi a saída desde a hora que eu acordei hoje pra me preparar pra essa entrevista. Qual que foi o passo a passo da hora que eu saí de casa até a hora que eu cheguei no escritório da entrevista deles. Ele falou, descreva pra mim. Ele queria saber qual que era a minha linha de raciocínio. Pegou. Eu ia falar, não lembro. Eu não lembro. Sabe que eu vi um meme? Eu nunca me esqueci dessa pergunta, sabe? Na hora assim, porque na época eu não tá muito preparado pra isso, né? No Brasil não se faz, eu não fazia isso, né? Não tinha esse negócio. Eu vou no YouTube e digito como se preparar para uma entrevista de emprego, ou quais são perguntas que podem te colocar em uma situação complicada numa entrevista. Não. Você vai no feeling, você conversa com uma pessoa, você conversa com outra, você pode ver de repente um livro, você vai na livraria, você pega um livro. Mas eu lembro que na hora, sabe, eu me peguei, mas foi importante, porque o meu inglês, ele tava dentro do cenário e dentro do que eu vejo que a média das pessoas fala, meu inglês ele tava bom, eu consegui entender a pergunta bem. E aí, o que você falou? Que você acordou com antecedência? Se você não entende a pergunta direito, realmente você não consegue interpretar o que a pessoa tá perguntando, a sua resposta vai ser totalmente off. Então não depende nem quanto você fala, depende se você entendeu primeiro. Você tem que compreender o que eles querem, né? A primeira é compreensão, Sim. Depois é a expressão, né? Então, nossa, eu lembro que eu nunca me esqueci dessa pergunta. Você descreveu a sua rotina até chegar na empresa? Assim, questão de segundos, né? O que você pensa? Você fala, como é que eu vou responder isso? Eu falei, bom, eu tô numa entrevista de teste de jogos. Aí você lembrou que você tava dormindo no ônibus. O negócio, ele tem que ser extremamente técnico, ele tem que ser extremamente, sabe, atenção a detalhes. Então eu fui descrevendo para ele, colocando inclusive em tempo, em metros, em direção sul, temperatura, ou direito, ou esquerda, sabe? E eu fui descrevendo isso, sabe? O mais detalhado possível, como se fosse assim um algoritmo de código. O pessoal, foi assim. Nem toda entrevista de emprego vai ser assim. Só deixando claro, o Caio tá pegando um caso, né? Pra colocar vocês num outro nível de resposta. Né? Que negócio, poderia ter sido diferente? Mas eu consegui a job offer, tenho a carta até hoje de uma oferta de emprego. Pô, joga aí, mostra a job offer. Eu mandei pra você escaneado ou no papel que eu mostrei pra você? Escaneado. Foi escaneado, eu recebi né? no WhatsApp. Eu falei, o que é essa job offer? O que tá acontecendo, né? Era a job offer que você recebeu. E assim, só pra finalizar a história, Caio, você trabalhou lá? Não trabalhei. Por quê? E olha que eles aguardaram. Eu acho que, se não me engano, inclusive na carta que eu mostrei pra você, eles demonstraram que eles estavam esperando, porque a vaga, eles gostaram de mim e tal, não sei o quê. E eu falei assim, só que o meu visto de co-op tá pra sair, não sei o quê, eu tava esperando. Daí foi demorando. E daí eu falei assim, eles esperaram acho que 2, 3 meses. E daí eu falei assim, eu não recebi ainda, tal, não sei o quê. Meses depois, eu descobri que o meu visto naquela época já estava pronto, só que ele ficou perdido no college, que o visto na época, como era o co-op, ele foi enviado para o college. E o college perdeu lá. E o college meio que perdeu e o visto ficou lá assim por meses. Eu acho que é outra história, cara. Eu acho que você não foi lá, não voltou lá porque você ficou com medo dos caras perguntarem o que você fez nos últimos 3 meses. Descreva em detalhes temperatura, pressão do ar. Eu fiquei no college. Aí que tá, durante esse período, aquela época era muito mais difícil. Não tinha... O pessoal reclama hoje em dia da imigração canadense, de regra estudante, só pode trabalhar agora 24... Eu vi um cara reclamando, agora só pode trabalhar 24 horas por semana.
pessoal tá mal acostumado era hoje em 20, dia, depois né? passaram pra 30, agora é 24. Na nossa época era muito pior. Isso, né? naquela época você não podia trabalhar. Era restrito, né? Sabe, não tinha todo esse Post-Graduation Work Permit. Não existia isso. Não existia nada disso, sabe? Então a única opção que eu tive na época foi... Na época, você, assim como hoje, você pode trabalhar no campus. Então, se você está trabalhando no campus da faculdade... Na garagem vale? Deve valer. Não, eu só quero saber até onde vai o campus. Né? Mas... Então eu comecei a trabalhar no campus, comecei a trabalhar, sabe, ajudar. Eu por meses, eu substituí a recepção. Eu atendia telefone na faculdade, na parte da noite. Porque a faculdade noite, já tinha cursos à noite eu também. lembro de eu ir lá, Eu tava lá na recepção. Eu tava na recepção. Foi a vez que eu vi você mais bem vestido na minha vida. É. Você estava barbeado, com o cabelo... Aí tinha cabelo comprido, cabelo preso, roupa formal, bonita, né? Era muito interessante essa época. É. E comecei como recepção, aí fui passando. Daí eu consegui, né? Bom, eu já contei essa história diversas vezes aqui, mas daí eu fui pra parte de marketing, tudo e... Né? O que eu gostava onde você trabalhava é que tinha um coffee shop no primeiro andar muito bom. Como que chamava o coffee shop? Não lembro mais, mas era muito bom. Não era dessas redes famosas. Não, era uma outra. Five, uma coisa. Take Five. Take Five, era Olha gostoso. Era meio quente foi de 20 o café. anos atrás, né? Take Five. O café era Five. meio quente, mas era gostoso o café. Você tinha que esperar ficar soprando. Tal. Mas eu gostava do café lá. Mas você só reclamou do café. Não, mas eu tô sendo assim, tô tentando ser objetivo. Você não falou que tem que responder as coisas detalhadamente? O café é bom, mas é quente. Muito quente. Assim, você tinha que tirar a tampa e deixar. Mas, então, assim, desculpa, eu me estendi um pouco nessa história, mas é uma história interessante. Ó, ponto 2 para procurar por emprego no Canadá. Que é meio óbvio, mas a gente vai dar um exemplo interessante. Esteja numa área em alta demanda. Caio, conta o que aconteceu nas últimas mentorias a respeito de estar numa área em alta demanda ou não estar numa área. Aconteceu muita coisa nas últimas mentorias. Então eu vou lembrar você. A gente teve uma assinante da área VIP que está fazendo faculdade de letras no Brasil. E ela entrou numa sessão anterior da área VIP, da mentoria, perguntando o que vocês acham? Eu estou fazendo letras e depois pretendo ir para o Canadá. Aí eu acho que você perguntou pra ela o que você gosta de fazer. Ela falou gastronomia, né? Parte de bebidas. E ela já tinha uma experiência nessa área também, né? Ela já tinha experiência. Ela já tinha alguma experiência, a Jaque, né? Ela já tinha alguma experiência nessa área. Aí você falou, ops, essa área que você tem experiência de bebidas, gastronomia... Logística também, né? Tá em alta. Agora, letras, o que você vai fazer com uma faculdade de letras no Canadá? Foi isso que você ponderou com ela. Sabe, né? o que é interessante, às vezes, é que muita gente vem na mentoria, a pessoa, ela meio que sabe... no fundo, o que a gente vai falar às vezes, né? Às vezes você pega a pessoa de surpresa. Mas o que acontece muito, eu acho que você que está assistindo esse podcast, você pode confirmar isso. Às vezes você tem uma ideia, você fala assim, ó, você quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso, aquilo. Só que às vezes você precisa de uma confirmação. Você precisa saber, você precisa daquele carimbo, falar assim, ó, o que você está pensando faz sentido. Então, normalmente, as pessoas, e a gente vê isso bastante na área VIP, porque a pessoa que está na área VIP, é lógico que ela está mais comprometida no Plano Canadá do que quem não está na área VIP. Então, essa pessoa, ela tende a planejar mais, essa pessoa ela tende a pensar mais a respeito do Plano Canadá, porque afinal ela entrou lá, ela participa da comunidade, tudo, ela vê outras histórias, vê outras pessoas na mentoria. Então, isso tem muita informação que a pessoa leva em consideração. Aí, a pessoa, ela fala assim, bom, então... eu tô pensando em fazer isso. E às vezes a pessoa precisa de uma confirmação. Ela precisa falar assim, ó... a gente, por exemplo, falando pra ela, ou na Natália, ou a Silvia, faz isso, que você tá na direção certa. E você vê que a pessoa, ela fala assim, ufa. É importante às vezes tá fazendo tudo certo, mas é importante alguém falar, você está fazendo certo. Sabe por quê? Não saia desse trilho. Porque né? Acho que no Plano Canadá, você não tem aquele feedback real daquilo que você tá fazendo. Porque tem muita coisa que você faz. Por exemplo, você começa uma dieta. Você vai começar a ter um feedback se está funcionando ou não em alguns dias. Você já vai saber, ou seja, você já vai estar aprendendo. Fala assim, ó, bom, isso que eu tô fazendo deu certo, isso tá, eu corto aqui, corto ali, eu faço isso, exercício, o que for. Vale churrasco de despedida? Eu sabia, tá? Churrasco de despedida? Eu vou fazer dieta, mas eu posso fazer um churrasco de despedida antes? Pode. Pode. Então, beleza. tem o dia, o cheating day, né? E o interessante, assim, qual que é o ponto que eu quero falar com isso? A Jaque, quando ela veio conversar com a gente naquela primeira vez, você vê que ela começou já falando assim, ó, eu acho que eu escolhi o curso errado. Ela já sabia. Você vê que ela na cabeça dela, ela fala assim, ó, pelo que eu vi até agora,
eu acho que isso tá errado. Pro Plano Canadá não vai me ajudar. Daí a gente falou assim, você tem certeza que quiser continuar? Porque letras não vai te ajudar em nada, né? No Plano Canadá. No Plano Canadá. E você vai utilizar aí um tempo do seu dia a dia, porque você vai ter que, né, fazer o curso, ou seja, você vai ter que... Você está falando sim para esse curso, mas você vai estar falando não por uma possível especialização, um outro emprego que você poderia estar arrumando. E daí o interessante foi que essa semana ela voltou na mentoria e ela falou assim, eu tranquei a faculdade e agora eu tô full na questão dessa parte de bebida, logística, e eu tô já... que é uma área excelente aqui no Canadá, é uma área excelente. Nessa área ela consegue entrar, né? Sim. Que é uma área alta demanda, né? Inclusive, Caio, o Caio esteve no Japão e ele subiu no topo de uma montanha, não lembro qual é o nome da montanha, não sei se é Monte Fuji, não sei onde você subiu, cara. E você encontrou um mestre, guru, que ele te deu o seguinte regra a respeito, quadrante a respeito de ter sucesso profissional. E eu vou reproduzir o que o guru falou no topo da montanha lá no Japão para você. Posso falar? Pode, Guilherme. Você tem que gostar da profissão, você tem que ganhar bem, você tem que ser bom na profissão e essa profissão tem que ter alta demanda. Falando parece simples, mas o guru no alto da montanha, ele resumiu a questão da sucesso profissional. Né? Essa é uma daquelas matrizes japonesas que chama Ikigai. Não, peraí, como que chama? Deixa eu anotar aqui. Ikigai, né? É com K? Gai. Se Ikigai. Corrijam-me se eu estiver... O que significa Ikigai? Mas aí que tá, isso não foge daquilo que a gente sempre falou. A gente já fez Masterclass em 2017, 2018... que a gente pegou um papel, a gente desenhou aqueles 3 círculos lá, tal. O que você tem que fazer no Canadá tem que ser a intersecção daquilo que você gosta, daquilo que tem uma demanda, sabe, daquilo que dá dinheiro e sabe que existe uma demanda no mercado. Então, quando você decide, você tá pensando, eu vou pro Canadá, tal, não sei o quê. Como é que vai ser a minha profissão? Será que isso dá dinheiro? Será que eu tenho chance? Você tem que pensar, o mercado tá precisando? Porque às vezes você pode falar assim, não, o mercado está precisando da área de TI. Mas, e o segmento de TI que você está buscando? Né? A gente vai comentar mais um pouco sobre TI no final desse podcast. Mas, então, o segmento que você atua tá compatível com o mercado do Canadá? Entendeu? Tem dinheiro rodando nesse mercado, nessa província, sabe? Há uma demanda de empresas por isso. Você gosta de fazer isso? Porque o ponto é o seguinte, se você não gosta de fazer... Mas precisa gostar? Eu não posso ser um mercenário, cara? Eu acho que você tem... Você tem uma visão a longo prazo, médio prazo, você tem que gostar. Você não acha que o seu guru no Japão exagerou nisso daí? Precisa gostar mesmo? Eu acho que... É difícil falar, você precisa. Você tem que aturar, no mínimo você tem que aturar, no longo prazo. Mas eu acho que se você gosta... você consegue se especializar mais, se formar melhor. Você tem mais interesse em fazer aquilo até nas suas horas vagas. Você não vai desistir da profissão. Vai desistir. Então, assim, eu acho que o gostar, ele tem um fator importante aí. Mas eu sou contra aquele negócio, não, você tem que fazer o que você gosta só. Não importa se dá dinheiro, se não tem, faça o que você ama. Só isso não sustenta. Eu acho que esse argumento não sustenta. Mas eu acho que tem que ter essa combinação de fatores. Você tem que gostar, mas tem que pagar bem. Tem que ter uma demanda. E tem ainda que ter mais... demanda e você tem que ser bom nisso. E a gente também não pode tirar do fator aqui que a gente está falando de imigração para o Canadá. Quando você fala de imigração para o Canadá, você tem programas de imigração para profissões em demanda. Então não tem como você ignorar, falar assim, não, só fazer o que eu gosto, não precisa ter demanda. Então você não vai migrar para o Canadá. Pode até fazer o que você gosta, mas faz no Brasil então. Entendeu? Porque aqui programas de imigração são programas de imigração focados em profissões em demanda, sabe? Então também tem isso. Então vamos focar o nosso argumento só nessa parte do Canadá. Sim. Mas você tem que ter essa questão de demanda no mercado, demanda na imigração em si. E você tem, eu acho que você tem que ter uma parte sua que você tem um interesse extra, porque hoje em dia o mercado é muito concorrido. O Canadá ele recebe pessoas do mundo inteiro, sabe? Não é aquela regiãozinha que você vai, sabe? Tem pouca gente se candidatando para uma vaga, sabe? No interior do Brasil. Não, aqui, até no interior, você tem pessoas do mundo inteiro. Né? Pessoas concorrendo, estudantes internacionais que vieram estudar, estão entrando no mercado de trabalho, sabe? Então, se você não gosta do que você faz, vai ter muita gente que gosta. Que gosta e vai passar na frente. Sabe? Então...
E outra, você transparece isso. Numa entrevista de emprego, você transparece se você gosta ou não. Cara, antes da gente passar para o próximo tema, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente vai entrar em mais detalhes na Masterclass, mas é importante pontuar. Pós-graduação não necessariamente é algo requerido numa profissão em alta demanda. Às vezes tem profissão em alta demanda aqui, que foi o vídeo dessa semana que a gente gravou sobre o interior do Canadá, que uma boa parte das profissões que estão em falta, estão em alta demanda, não exige que você tenha pós-graduação e às vezes nem graduação, né? Então acho que deu uma coisa importante de pontuar, porque no Brasil a gente tem aquela mentalidade, eu fiz uma faculdade, agora tenho que fazer uma pós-graduação, aí eu vou fazer uma terceira pós-graduação para me manter num emprego que está pagando o mínimo para eu cumprir minhas contas, né? Não. E aqui no Canadá, o que a gente tem comentado nos últimos podcasts e vídeos é que não necessariamente as alta demanda está em empregos técnicos ou empregos mais simples que não exigem que você tenha pós-graduação. Inclusive, um outro ponto aqui, Caio, é se o que a gente observa. A grande parte dos planos tiozões do Plano Canadá que tem mais dificuldade de conseguir emprego no Canadá são aqueles que têm mestrado, doutorado. Eles chegam aqui, eles não querem começar. Eles não querem dar um passo para trás para dar dois para frente. Sim. E são os que têm mais dificuldade, que mais reclamam do mercado de trabalho. São os tiozões pós-graduados. Tem gente que trava nisso mesmo. A pessoa ela não quer dar o passo para trás, ou ela não sabe se adaptar ao mercado, sabe? Ou ela acha que ela precisa ter aquilo no currículo dela. Daí você aplica uma vaga muito mais simples e a pessoa que está vendo fala assim, nossa, mas esse cara tem pós nisso, pós naquilo, por que eu vou contratar ele para fazer um serviço simples? E ele só tá afim de pagar as contas e daqui a um mês ele já conseguiu outro emprego. Então a gente vê que esse pessoal tem uma dificuldade. Assim. A gente já comentou, acho que 2, 3 podcasts atrás, mais a fundo a respeito disso. Mas... E qual que é? E um último ponto é... Quanto mais pro interior... Anotem isso daí, você pode anotar. Eu vou anotar no braço, Caio. Quanto mais no interior, quanto mais você for pro interior do Canadá... menos competição. Tatua? Não, eu só fingi que Fingiu, escrevi né? aqui. Eu não ia escrever. Eu né? vi. Eu não ia escrever. Depois tem que ficar lavando o braço. Né? Tem que tomar banho, né? Eu não vou tomar banho hoje mais. Eu já tomei ontem já. Então, quanto mais pro interior, menos competição. Foi por isso que o vídeo dessa semana viralizou, porque o pessoal viu uma oportunidade. O pessoal viu que tem brasileiro no interior de Alberta que foi para algo que nenhum outro brasileiro quis ir. O cara ele foi na frente, né? No caso o Rafael, né? E ele falou assim, eu já entendi que o interior está precisando, eu vou para o interior e eu não preciso esperar um monte de brasileiro começar a ir para o interior e falar que tá bom, eu vou na frente. Foi isso que foi o caso bem, né? Do Rafael. Dê uma olhada no vídeo dessa quarta, Rafael mandou bem. Mandou bem pra caramba. Ele saiu na frente, ele não ficou esperando todo mundo ir. E também a gente trouxe essa questão de trabalhos técnicos, que vai linkar agora com esse comentário que eu vou ler agora, do Adilson Malta. Ele colocou, olha só, meu cunhado, que já tem residência permanente no Canadá, formou aqui pelo Senai na área técnica automação. Fez college aí no Canadá em elétrica. Hoje, simplesmente, ele é disputado por diversas empresas. É mais uma prova da necessidade de profissionais técnicos. Eu sugiro que vocês levantem uma lista de colleges ou escolas técnicas. Forte abraço para toda a equipe Prézia e parabéns pela atualização da ferramenta da área VIP. Porque essa ferramenta foi aquilo que eu comentei, que você pode pesquisar por demandas em determinadas regiões do Canadá, por profissões, e também nesse upgrade que a gente teve na área VIP. Agora você tem, inclusive, a gente está postando ofertas de emprego lá dentro da plataforma. E você pode, inclusive, clicar num botão e ele vai listar para você a vaga de emprego que dá um match com o seu perfil profissional. O perfil que eu coloquei na área VIP. Porque na área VIP você cria o seu perfil, tudo, você coloca a profissão que você tá, tal. E daí nesse clique de botão a ferramenta busca vagas de emprego baseado com a sua experiência. A gente acabou de lançar essa nova funcionalidade na área VIP. Mas eu acho que isso que o Adilson falou é verdade. Profissionais técnicos... Está sendo disputado. Está sendo disputado. Uma formação técnica no Canadá tem um valor muito grande e eu acho que o mercado... Acho não, a gente observa isso. O mercado brasileiro ainda não percebeu o poder de você ter uma formação técnica no Canadá. É por culpa do Brasil, né? Porque no Brasil não dá valor a esse tipo de profissional. Esse tipo de profissional normalmente é visto como você faz um bico ou você não tem
qualificação suficiente. Vai trabalhar então como pedreiro, eletricista, encanador. O brasileiro só percebe isso depois que ele chega aqui e às vezes demora anos para ele se tocar disso. Sabe o que é interessante, Caio? Eu gosto de assistir canais no YouTube, canais de moto. Tem uma pessoa no Brasil, ele chama China, ele chama ele de China. Ele é especialista em mecânica de motos. Eu às vezes assisto para ver manutenção, até para ver a manutenção da minha moto, né? O China é muito bom, o cara é espetacular, ele é japonês brasileiro. E aí, num podcast, perguntaram para ele, China, como que você é tão top assim? Como que você manja tanto? Ele falou assim, quando eu era jovem, eu fui para os Estados Unidos para estudar inglês, vi um anúncio na Universidade de Phoenix para ser mecânico de motos, resolvi fazer o curso, depois me tornei mecânico da KTM, da equipe de competição da KTM. Quem tem moto sabe, KTM é animal, né? Vamos. Fui mecânico da KTM, ele participa hoje, ele também é piloto no Rally dos Sertões, é um cara fantástico, tem um canal no YouTube, você coloca China Motocicletas, você vai ver, é um cara espetacular. E ele falou assim, foi a minha formação nos Estados Unidos de mecânico que me deu essa visão do que é a profissão. Porque ele falou assim, que quando ele estava no Brasil, ele já gostava de moto, mas ele falou assim que no Brasil, na época, não sei hoje, mecânico era mais trocador de peça. Ele falou. E hoje em dia, mecânico ele tem que ter uma visão geral, ele tem que ter muito conhecimento. Porque ele falou, uma peça custa muito caro, eu não posso trocar uma peça errada. Então você tem que ter um conhecimento de engenharia, você tem que ter uma formação boa. E ele falou assim, e a gente pode estender isso para o Canadá. As formações técnicas no Canadá são excelentes. É que no Brasil, não sei se encaixa, mas no Brasil isso é visto como um emprego, aqui é visto como uma carreira, né? Aqui é carreira. Você vê que a pessoa, ela pode desde quantas pessoas, você é adolescente, você é jovem ainda, ou quando você era jovem, você não queria fazer uma coisa, às vezes até, sabe, trabalhar nessa parte de mecânica, trabalhar com negócio de carro, ou moto, ou construção, só que sempre ficou aquele negócio na mentalidade do Brasil, né? Não, isso não dá dinheiro. Né? E que é verdade no Brasil. Porque o Brasil, né? É aquela coisa vertical. Então você vê as pessoas trabalhando nesse tipo de profissão, você fala assim, não, eu vou para uma faculdade, eu vou trabalhar em escritório, eu vou trabalhar em empresas. Pós-graduação. Já que é o oposto. Vou fazer um mestrado. Aqui é o oposto. Aqui essa parte técnica, ela tá junto com qualquer outro curso que você faria numa faculdade. Né? É visto como uma carreira também. Eu espero que o meu filho vá para essa parte técnica, porque a parte técnica, você vê o que está acontecendo na área de TI, em outras áreas, administrativa, etc., com esse negócio de inteligência artificial, né? A área técnica não vai mudar muito. Se acontecer algum problema na sua casa, não vai ser um robô, uma inteligência artificial que vai vir aqui, quebrou o seu carro, quebrou sua moto, ou você precisa fazer uma reforma na sua casa, ou mesmo construir algo, isso daí não vai mudar. Pelo menos na nossa vida isso não vai mudar, vai continuar sendo seres humanos, né? Qualificados trabalhando com isso. Você vê os nossos amigos, o Rafael e o Leonardo, eram engenheiros no Brasil, vieram para cá, fizeram o curso de mecânica automotiva e tem empregos excelentes. Sabe o que é legal do Rafael e Leonardo? Eles já eram engenheiros mecânicos no Brasil. Eles chegaram aqui e eles falaram assim, não, a gente não precisa ser engenheiro mecânico aqui. Vamos fazer um curso técnico de mecânica, que a gente já é engenheiro, e hoje um trabalha na Tesla e outro trabalha na BMW Mini Cooper, já há muitos anos. Inclusive é sênior, eles são sêniors. Sênior. Quando é pepino sério, eles dão para ele. Inclusive a entrevista de emprego dele, quando ele mudou para Calgary, foi isso. Eles deram um Mini Cooper que ninguém estava conseguindo mexer. Ele falou assim, faz isso, arrumou. Falou, tá contratado. Ele falou assim, na minha entrevista de emprego, eu já estava resolvendo o pepino deles, porque não tinha um sênior lá para mexer nos Mini Cooper. Então aqui, se você tem um Mini Cooper em Calgary, provavelmente já passou pela mão do nosso amigo. Ou vai passar. Tomara que não, mas vai passar. Então, e ele já, inclusive, eu não posso entrar em outros detalhes, mas é que eu sou muito fã do Rafael e Leonardo. A gente é muito sou muito fã deles. Daqui 2 semanas a gente vai encontrar com eles. E eu passei de moto na casa dele, os pais estão aqui, né? Sim, Os pais do Leonardo estão aqui em Calgary, né? E eu tava dando um rolê de moto, eu recebi uma mensagem, meus pais estão aqui. Aí eu passei lá, conversei já com o pai e com a mãe. Acho que daqui 2 semanas a gente vai fazer um churrascão. Churrascão gaúcho. Tem posso ler a pergunta da Jéssica? Opa, vamos ler. Só para lembrar, no dia 16 de junho, domingo, começa a nossa Masterclass. Os links vão estar na descrição e a gente vai sortear uma assinatura da área VIP com mentoria no evento do dia 16 de junho. Inclui churrasco com a gente? Não, aí também não, Aí né? também não. Aí já é demais, né? Mentoria mais churrasco, não. Inclui pular no lago congelado?
Jéssica Magalhães. Boa noite. Quais províncias do Canadá vocês indicariam para imigrar e estudar área de tecnologia? Pois eu estou pensando em estudar programação no Canadá. A gente vai falar sobre isso na Masterclass. A gente vai falar sobre isso na Masterclass. Acho que na aula 2 a gente vai a fundo. Na aula 2, segunda-feira, acho que 17 de junho, segunda-feira, 17 de junho, a gente vai falar sobre regiões do Canadá e profissões em alta por região no Canadá. Jéssica, eu não sei se você já tem experiência com programação. Eu não sei se... acho que você não tinha colocado sua idade aqui. Mas... Bom, a gente falou da área técnica, já acho que as pessoas já entenderam assim, os benefícios disso, entendeu? A área de tecnologia é uma área boa ainda? É uma área boa. Tem segmentos bons? Tem segmentos bons. É uma área que está mudando bastante? Está mudando bastante e vai mudar muito nos próximos anos. Eu acho que hoje em dia, para você entrar numa área como essa, de TI e tudo, você tem que realmente ralar. O mercado de TI aqui no Canadá ele é muito concorrido, sabe? Eu não tô querendo, sabe, botar medo, nada. A área é boa, é boa. Tem demanda? Tem demanda. E tem demanda para quem vem estudar e assim que você se forma, você consegue um emprego? Tem opção. É difícil falar assim, qual região que tem mais. Mesmo porque tem muito trabalho hoje em dia de TI que é remoto. Então assim, teoricamente não importa muito. Você não acha que o fator pessoal, você comentou na mentoria de ontem, o fator pessoal às vezes pesa mais do que a região? Sim, Então assim, porque é difícil, você pode chegar e falar assim, não, ó, os polos tecnológicos do Canadá é Vancouver, Montreal, Toronto, né? E agora, né, Calgary também surgiu aí nesses últimos 2 anos como um ponto excelente, né? Um hub excelente de tecnologia. Mas isso significa que você não vai ter oportunidade em outras regiões? Não necessariamente. Porque ao mesmo tempo que você fala assim, não, essas regiões elas têm mais oportunidade de emprego. Porém, outras cidades alternativas no Canadá tem menos gente indo para lá, ou seja, você tem também menos concorrência. Mais interior, menos competição. Foi o que eu escrevi no meu braço aqui, virtualmente. Você tem uma concorrência menor. E eu acho que se você está pensando em vir estudar, por isso que também é difícil dar uma... Falar assim, não, vai para essa região, vai para essa cidade. Porque o ponto é o seguinte, e talvez você já tenha começado a perceber isso, que como você quer vir estudar no Canadá, você vai ver que provavelmente às vezes a cidade que você vai escolher vai ser baseado no curso que tem disponível. Entendeu? E às vezes determinadas regiões, instituições e cursos são tão concorridos que você tem que fazer com uma antecedência tão grande que dependendo do ponto que você está no seu plano do Canadá agora, você vai fazer, você quer saber? Então deixa eu estudar, vou para alternativo. Para aquele curso que está disponível lá, sabe? Então você vai ver que a sua decisão pelo curso vai depender muito da disponibilidade dos cursos, instituições e regiões do Canadá. E às vezes, porque sabe por quê? Às vezes a gente vê a pessoa no começo do plano do Canadá fala assim, não, eu vou pra lá, sabe? A pessoa começa a planejar, não sei o que, eu vou morar em Edmonton, sabe? Eu ia falar, Edmonton é a cidade do meu sonho, não, vou colocar Vancouver. Vancouver tem muita gente que é o sonho. Mas é caro, tudo não, mas eu vou, pá, não sei o quê. E a pessoa, por muito tempo, ela fica no plano do Canadá, não, eu vou lá. Aí quando chega o momento de procurar curso, a pessoa fala assim, não tinha lá. Você vê que a pessoa termina num destino que ela nem estava pensando antes. Então por isso que se você está pensando em vir estudar no Canadá, não tenta definir muito agora a cidade, porque eu acho que vai ter que ser Tem que ser flexível também, vai ter que ser junto com a escolha do curso, do preço, sabe? Você tem que ir onde está ventando também, né? O curso que tem disponível naquela região, sabe? Qual a antecedência, quanto custa. Então você vai ter que levar esses outros fatores em consideração. Tem que estar aberto para isso, né? Exatamente. Cara, vamos para fechar, ó, vamos fechar com o Diego Alexandre. Sim. Na outra página. Outra página, foi mal. Vamos fechar com o Diego Alexandre, que tem a ver com essa parte de TI, de tecnologia, que você estava comentando agora há pouco. Olha só, ele é solteiro, sem filhos, 35 anos, em inglês básico. Ou seja, a vantagem de ser solteiro é que você está mais solto para ir para o Canadá, para o interior. É mais fácil, né, você vir solteiro. 35 anos, inglês básico. Só que aí ele quer uma opinião sincera, Caio. A respeito se vale a pena ele investir numa nova carreira. Ele não tem tanta experiência na área de TI. E, apesar de ter 35 anos, pelo que a gente percebeu no comentário dele... Ele vai se formar agora. Ele vai se formar agora, mas em termos de experiência de trabalho, ele ainda tem pouca experiência de trabalho. Faltam 3 semestres para me formar no Brasil. Curso de tecnólogo, tecnologia de informação. Quero ir para o Canadá,
trabalhar como programador, mas até aqui estou com dificuldade para entrar nesse mercado. Tenho 35 anos. Mas ele já está estagiando já há um tempo. Cara, vamos ser sinceros, ele pediu para ser sincero. Vamos fechar esse vídeo assim, dando aquilo que ele está pedindo. Eu sempre vejo você conversando com o seu amigo Flávio a respeito disso, que vocês veem com um certo receio quem entra na área de TI depois dos 30 e Muito poucos tarde, anos. Isso é preconceito com a idade? Ou tem um fundamento? É uma conversa muito backstage que eu tenho, né, com o Flávio. Mas a gente sempre comenta. Eu acho que o Diego quer saber, cara. O Diego quer saber. Que é complicado, a não ser que você já tenha uma experiência passada ou que você já sabe, esteja mandando bem agora. Vamos pegar a idade dele como, né, parâmetro, 35 anos. Saiba que esse mercado, ele tem uma concorrência grande, tem muitos jovens que o cara tá virando a noite programando, bebendo Red Bull, né? E com uma pizza, assim. Uma pizza. Então você vai entrar num mercado extremamente concorrido, rápido, um mercado dinâmico. Se você não tá nesse ritmo, eu acho que às vezes compensa você pensar numa alternativa, ou às vezes pensar num segmento diferente, ou você vai para uma coisa assim, eu vou me especializar, sei lá, nessa parte de cybersecurity, sabe? Por exemplo, né? Como exemplo, você pega um segmento de TI, você se torna um segmento que está em demanda e você se torna especialista, porque quanto mais você se especializa em alguma coisa bem focada, tem menos profissionais. Tem menos profissional. Então, eu iria para um desses dois. Ou você fala assim, já que ele falou que ele está pensando em vir estudar aqui. Ou você tenta pegar uma coisa um pouco diferente. Sabe por quê? De repente, a gente liberta algumas pessoas, às vezes. Porque a pessoa fala assim, eu sinto que eu preciso fazer um curso na área de TI, mas você vê que a pessoa nem gosta muito de TI. Eu estou indo pelo é o quadrante do seu mestre japonês. Exatamente. Mas não gosta, mas quer o pagamento. Mas quando você fala pra pessoa, fala assim, você não precisa necessariamente ir pra... Existem diversas outras profissões de demanda. Você vê que a pessoa, ela é um alívio. Nossa, então você quer dizer que eu não preciso mais ficar olhando aqueles códigos e debugando tudo isso? Não. De repente... Uma mais simples é a solução, né? De repente a gente vê pessoas que às vezes nem gostam muito da carreira. E às vezes a mudança para o Canadá é uma oportunidade que você tem em começar algo novo. Assim, não estou falando que é o caso do Diego, né? Mas se ele gosta da área de TI, pega uma coisa especializada, sabe? Faz um curso focado em alguma coisa. Porque o mercado ele é brutal de TI. E não é preconceito com idade. A gente não está falando de preconceito com idade. É que tem jovens com 18 anos, o ritmo é diferente, tomando Red Bull, comendo pizza à noite, enquanto às vezes você é casado, você tem filhos, tem rotina, etc. Você não pode se dedicar no mesmo nível que esse jovem. Assim, ele é solteiro, né? Então isso daí... Já ajuda, né? Já ajuda, mas eu lembro, quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar com programação muito cedo. Quando eu tava no colegial, programando, sabe, HTML, essas coisas, já muito, desde eu acho que 13, 14 anos de idade. E sempre fui nessa carreira de programação, nunca parei. E eu lembro, quando eu tinha 20, 25 anos, era dia e noite trabalhando. Eu virava às vezes dia. Eu ia trabalhar de ressaca. Hoje em dia eu não bebo mais, mas se eu bebesse eu tenho que ir pro hospital, não pro trabalho. Então assim, eu acho que depende muito do perfil, viu, Diego? Eu acho que depende do perfil. Se você tá nessa pegada de que fala assim, não, eu vou dar o máximo aqui, adoro essa área, sabe? E ele falou assim, eu tenho, né, trabalhei estágio na parte de TI e na parte de suporte, tanto parte de suporte básico, como manutenção de PC, impressora, redes, configurar switches, roteadores, cabeamento. Manutenção de PC aqui no Canadá é bem diferente do Brasil. Inclusive, num vídeo que virou essa semana nosso aí, que já passou de 40 mil, a gente viu um PC jogado numa fazenda. Aqui não tem... Quebrou, jogou aqui no não lixo. tem manutenção de impressora. A impressora quebrou, você joga fora. Entendeu? Você vai lá e compra outra. Até porque o cartucho é mais caro que a impressora, às vezes. Não. Então, assim, aqui não tem... essa coisa que tem no Brasil muito que a gente vê. Tem muita essa coisa de manutenção. Porque é muito caro as coisas no Brasil. Desculpa citar novamente, mas eu acho que eu citei dois podcasts atrás, a Patrulha do Consumidor, do Celso. Eu sou fã do Celso. Eu assisti outro dia um episódio que foi focado nessa parte da manutenção de celular, sabe? Trocar peça de celular. Aqui, sabe, você não... celular quebrou, você compra outro. Você não tem...
É lógico, você pode mandar arrumar. Trincou uma tela, eles trocam. Trincar a tela. Sim, trincar a tela, porque eu acho que é super comum. Né? Mas de resto, assim, aqui você troca, você compra outro. Porque é muito barato você ter um celular. É muito barato, né? Você ter um celular. Então tem que ficar atento a isso, então, é um mercado muito diferente. Então essa parte, Diego, eu não sei para que segmento que você está querendo ir de TI. Mas tem que ser mais especialista, pelo que eu entendi. Tem que ser mais especialista e o que o mercado está pedindo mesmo, sabe? A não ser que você vai para uma parte mais, vamos supor, cabeamento, tudo, mas você vai para um negócio mais da parte de elétrica, para trabalhar com, sabe, code mesmo. Aí seria trabalhador técnico, né? Aí seria mais trabalhador técnico do que até de TI, instalação né? De instalação, redes, cabeamento, isso daí. Que é um mercado bom aqui, que é um mercado bom, Então, não sei se a gente conseguiu dar uma luz aí para você. Mas o Diego pode responder. Vamos fazer assim, Diego? Responda aí, o que você achou? Se tem alguma coisa que você quer que o Caio comente a respeito da... A gente vai porque pode ele continuar essa assim, conversa. Tô disposto a fazer a faculdade nessa área no Canadá para aumentar minhas chances. Sinceramente, o que vai aumentar suas chances, assim, lógico, você estando no Canadá vai aumentar suas chances de migrar? Lógico que vai, porque você vai estar aqui. Mas não é por causa da faculdade. Hoje em dia, profissionais de TI que se dão bem, não é por causa da faculdade. Isso, assim, é a opinião pessoal, nunca foi assim. O mercado de TI nunca foi baseado no curso que você fez. E eu acho que hoje em dia isso é ainda mais... mas o seu amigo mais Flávio, forte, né? Ele é bacharel em análise de sistema. Você tem alguma mas, assim, você tem alguma coisa contra o bacharelado do Flávio? Do Flávio eu tenho. Tem? Eu tenho contra ele. Contra ele? Mas ele é um excelente profissional. Não, o Flávio é excelente. Programador, um dos melhores programadores que eu já vi. Eu não entendo nada de programação. É isso que eu ia falar. Não, o Flávio é top. Mas aí que tá, não por causa da faculdade. Né? É porque ele é interessado. O Flávio, ele começou fazendo a faculdade e já sabia programar melhor do que muito professor da faculdade. Sabe? Então, assim, o meu ponto que eu ia falar a respeito do negócio de faculdade, aumentar suas chances, você vai aumentar suas chances porque você vai estar aqui. É esse que é o ponto, não é por causa da faculdade. E hoje em dia, em TI, como é que você aumenta suas chances? Aí é muito pessoal o negócio, vai depender de você. Eu acho que é o desenvolvimento pessoal que você tem nas horas vagas suas, sabe? Se você é aquela pessoa que vou pra faculdade, e depois vou pro churrasco. Faço os homeworks, daí eu vou fazer alguma coisa Futebol, diferente. Churrasco e faculdade. Esquece, eu acho que esquece. Tem que mergulhar no assunto, né? Você tem que mergulhar, sabe? Por isso que aí volta aquele negócio. Tem que amar TI, que nem o Flávio. Você tem que amar. O Flávio é um amante de TI. Você tem que amar, né? Você tem que amar código. Você não acha eu mandei ontem um screenshot pro Flávio daquele negócio de gravar DVD, né? CD. Nero, lembra? Eu tinha aquele isso aí. Software. O Flávio foi a loucura. Ele adora aquilo lá. Gravação. Eu mandei só pra trollar. Ele falou assim, mas você tá precisando? Eu zoei. Falei, não, eu peguei uma versão pra Mac. Ele respondeu. Eu falei, não, Flávio, eu achei no Twitter aquela imagem. Só mandei pro só tava trolando você. Ele acreditou, né? Então é isso, Diego. Se tiver mais alguma dúvida, quiser continuar conversando, manda uma mensagem. E se você faz parte da área VIP, Diego, entre na próxima mentoria. A gente esqueceu de anotar a data da próxima mentoria. Vai ser daqui menos de 2 semanas, né, cara? Sim. Já tá na... Participa da mentoria, a gente pode te atender diretamente. Fala que você é o Diego, que a gente comentou no YouTube, que a gente vai te ajudar em detalhes, tirar todos os nós do seu plano Canadá. Exatamente. Então é isso, tenha uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.